para você ligado na TV Esporte Mais. Eu sou o Luiz Carlos Júnior e estamos no ar com Amadores da Bola. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo canal 27 da NET, pelo canal 10 da Cabonet aqui, somente para Osasco, e também pelo site www.tvesportemais.com.br. Hoje no Amadores da Bola teremos os resultados da última rodada envolvendo a estreia da Copa União Cidade de Osasco na categoria veterano. Temos também o complemento da primeira rodada da Copa União Cidade de Osasco na categoria principal e os resultados do jogo de ida das quartas de final da Copa Incentivo, válido pela terceira divisão. Nós vamos abordar este e outros assuntos logo mais, mas já vamos apresentar aqui os meus dois convidados de hoje, porque tem muito assunto, o programa vai render bastante. Aqui ao meu lado, o diretor da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Denis Ferreira. Denis, boa noite, seja bem-vindo ao Amadores da Bola. Luiz, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande, uma grata satisfação estar podendo visitar o programa, estar visitando a cidade de Osasco e prestigiando essa iniciativa bacana que vocês estão tendo de divulgar o esporte amador. E ao lado do Denis, um conhecido já do pessoal do futebol amador, né? Erivaldo Santos, que é diretor financeiro da Liga de Futebol Amador de Osasco. Erivaldo, boa noite, seja bem-vindo de volta ao Amadores da Bola. Boa noite a todos, estamos aqui para mais um papo sobre o futebol amador. Então vamos lá, né? O Denis hoje é um convidado especial, né? Para quem não esteve na festa de lançamento da Copa União Cidade de Osasco. O Denis é representante da CELG, que é, como eu disse, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Já esteve presente em uma outra parceria com a Liga de Futebol Amador de Osasco, que foi no projeto Futebol Iluminado, que foi o responsável por fazer a iluminação do nosso estádio municipal, o prefeito José Liberati, que foi com um patrocínio exclusivo da Eletropaulo, mas foi via lei de incentivo aqui do Estado de São Paulo, graças a um apoio da CELG. O Denis teve envolvimento já a partir daquele projeto, de lá nasceu um contato com a Liga e agora ele veio aí apadrinhar a Copa União Cidade de Osasco. Denis, para abrir o nosso papo, eu queria que você falasse um pouco da Secretaria, quais as parcerias que ela tem, né, como funciona, né, esse gerenciamento da CELG em São Paulo. A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, a CELG, na nossa secretaria nós temos os eventos os eventos oficiais do nosso calendário, né? Que passa por jogos escolares nas categorias mirim, infantil, né? Os jogos regionais do idoso, jogos regionais, como todos já conhecem, jogos abertos da juventude, que são para atletas um pouco mais jovens, abaixo da idade dos jogos regionais, dentre outros, né? Fora essa iniciativa, nós temos alguns programas na pasta, né, que são o nosso carro-chefe, é o programa da Lei de Incentivo, né, ao Esporte, que através de renúncia fiscal, algumas entidades, algumas prefeituras solicitam o patrocínio, né, através da renúncia fiscal para fazer algumas melhorias ou realizar alguns eventos. Como foi o caso primeiro que a gente viu aqui no estádio, José Liberati. Né? Então o pessoal teve o interesse daqui de Osasco de colocar a iluminação e a gente viu que era um projeto sério porque é passado por uma análise criteriosa, né? E a gente viu que foi um bom projeto, que atendeu uma grande quantidade de pessoas, que o município de Osasco, pela sua grandeza e pela sua dedicação ao esporte, merecia ter sido aprovado um projeto como esse. E foi assim que a gente fez. Eu tive a felicidade de representar o nosso secretário José Auríquio Júnior, que mandou um abraço para você, mandou um abraço através do pessoal da Liga para o Carmônio, que é o presidente, que tem boa relação com a nossa secretaria, que faz projetos sérios, que isso é muito importante na nossa secretaria. Eu vim representá-lo, o evento foi maravilhoso na ocasião, a gente viu que a iluminação ficou boa e, consequentemente, a Liga entrou com outros 2 projetos, né? Um deles a Copa União, certo? E também foi aprovado, também através da Lei de Incentivo à Renúncia Fiscal, e a gente foi nomeado gestor e está acompanhando de perto o andamento desse projeto, porque todas as entidades ou prefeituras que têm projeto aprovado na nossa secretaria, sempre é nomeado um gestor para acompanhar de perto, para saber se realmente está fazendo um bom uso, né,
daquele recurso, né, ou daquele incentivo, que é o caso da Liga, que está realizando um bom trabalho. Temos os convênios, temos a Bolsa Talento Esportivo, temos o cartão Vida Ativa, que é para os idosos ganham um cartão de crédito, um cartão de débito, né, que já tem o valor de R$ 57,00, e ele utiliza em qualquer academia, só que o cartão é específico para aquele fim. Dentre outros programas da pasta. Então a gente está muito feliz de estar fomentando o esporte, de estar incentivando o esporte, de estar promovendo qualidade de vida através dessa iniciativa do Estado. É interessante até você falar desses projetos da pasta, né, como você citou. Ô Denis, eu vou até abordar um assunto, logicamente, não tem um vínculo direto com o futebol amador, mas é interessante porque eu acredito que muita gente às vezes nem tem o conhecimento. Esse cartão do idoso, como você falou, ele é válido em todo o estado de São Paulo? É válido em todo o estado de São Paulo. Ele foi iniciado como projeto piloto em 8 regiões, né? Especificamente algumas aqui, dentre elas envolveu a Grande São Paulo, alguns outros colegas de outras diretorias, a gente envolveu vários municípios, e agora ele já estão sendo contemplados aí uma média pequena, né? Porque ele começou, aí todo novo projeto você não pode soltar aí para uma grande massa, você tem que ver a resposta, né? De como foi, de como o pessoal utilizou, se utilizou corretamente, se o benefício realmente foi válido. E agora está aproximadamente aí com 6 mil idosos sendo atendidos no estado todo de São Paulo. É um número pequeno, mas já é uma iniciativa boa. Não, com certeza. Porque tem um pré-requisito, tem que ter uma verba familiar de até 2 salários mínimos, não pode ter um imóvel com valor até acima de 80 ou 90 mil reais. Então a gente quer atender principalmente aquele idoso da classe D e E, entendeu? Sim. Que não tem condições de separar um recurso para fazer atividade física. Porém, a dignidade dele vai ficar muito elevada, porque ele vai poder pegar esse cartão e por R$ 57,00 você consegue boas academias. Então ele vai poder frequentar um lugar, né, de igual para igual com qualquer pessoa da classe C, da classe B, e sem precisar abaixar a cabeça e estar com a autoestima baixa. Não, o que é mais legal, Erivaldo, é que além de você colocar, né, o idoso em atividade, a atividade física é excelente em qualquer idade, você promove para ele também o bem-estar, a integração social, porque ele vai conversar com outras pessoas, vai conhecer outras pessoas e também provoca uma melhora no estado de saúde, né, da pessoa. Para ele é melhor, que além de tudo ele ainda vai estar se locomovendo, saindo de casa, Isso. Não só indo para aquelas praças de final de semana, né? Ele vai ter uma atividade física direto, né? E com acompanhamento direto de um profissional habilitado. Exatamente. Porque às vezes na praça ele dá aquela corridinha, fica naqueles aparelhos, mas é poucos acompanhamento profissional que tem, né? Exatamente. Com certeza. Não, um projeto muito interessante. Então, fica aí a dica, né? Para quem está em casa, quiser saber mais a respeito desse projeto. Denis, onde que a gente consegue informações? Olha, no site da Secretaria, que é www.celge.sp.gov.br. Qualquer informação encontra-se nesse site. Então, pessoal, vocês aí que estão em casa, principalmente idoso, né? Ou você que tem o seu pai, a sua mãe aí, gostaria de saber mais informações sobre esse projeto que o Denis acabou de falar, do cartão, né, para o idoso, para academia, para atividade física, acesse o site da Celge. Vou repetir, é www.celge.sp.gov.br. Então acessa lá e tem mais informações. Ô Denis, e aí a partir daquele projeto do estádio, até como você já ressaltou, veio essa parceria, né? A Liga estreitou relações com vocês e agora são 2 projetos. O primeiro já foi divulgado, que é a Copa União, já foi lançado, inclusive os jogos já estão acontecendo. Esse segundo projeto, qual é? Você quer falar? Falamos. Já falar em primeira mão já, vamos divulgar em primeira mão. O projeto Escola de Futebol LFAO, Criança e Adolescente Quem Ama Cuida. Nós estaremos atendendo no início 1.200 crianças, que pode estender a um pouco mais de crianças, né? Que a gente sabe que as nossas escolas acabam atendendo um pouco mais do que a gente espera, com parceria também com o governo do estado, com a Celge.
São 12 escolas, 12 núcleos, cada uma vai atender a 100 crianças. A gente vai estar dando suporte no material, camisa, calção, material de treino, e vamos estar contribuindo também com o auxílio dos professores, todos formados com CREF, que vai estar acompanhando a escola, né? Vai ter os seus auxiliares, o próprio professor da escolinha que já existe lá, e estamos locando mais professores para dar aquele apoio técnico realmente para não ter nenhum problema fora o campo, né? Extra-campo. Então são 1.200 crianças no total, 12 escolinhas, 100 alunos cada um. Qual que é a faixa etária, Evaldo? De 8 a 16 anos, de 8 a 16, 17 anos ali no máximo. De 8 a 17, 1.200 crianças é um número interessante. Nós ficamos muito contentes com a iniciativa, com essa outra iniciativa da Liga, porque o projeto, primeiro porque ele tecnicamente é analisado e ele foi muito bem elaborado, né? Se preocupando com questões sociais, com questões físicas, com questões cognitivas, intelectuais, e isso são alguns pilares que são inerentes, né, a uma boa formação, entendeu? Então isso a gente entende que projetos, a gente sabe que tem muitos, né, mas um projeto que se preocupa com esses pilares, no seu conceito mais literal da palavra, como escola de formação, né? Se vai ser um atleta profissional, isso a gente não sabe. Mas um conceito de escola, ele realmente tem que ser colocado em prática no sentido mais literal da palavra, ou seja, de formação. Então, a formação, ela é esportiva, ela é social e ela é intelectual também. Então, pegando esse gancho que o Denis deu aí, nós tivemos uma reunião no final de semana agora, né, com as escolas envolvidas, com os núcleos envolvidos, e um dos pontos que foi discutido em peso é que só vai poder participar do projeto crianças que estejam devidamente matriculadas na escola, vai ter um acompanhamento dessa parte aí, faltas na escola, essas coisas não vai ser admitido. Então, o núcleo, para ter esse apoio da Liga, também vai ter que estar acompanhando o desenvolvimento escolar da criança, que para os pais é muito bom, né? Que vai ser mais uma preocupação que ele em si vai dividir com o futebol, né? Que a criança quer ir lá jogar futebol, mas se ela não estiver bem na escola, não estiver matriculada, comparecendo, a gente vai estar cobrando dessa criança. E vai ser mais uma pessoa a cobrar além do pai e da mãe. Isso é interessante, né, Denis? É muito bom porque a gente sabe que a vida esportiva, principalmente no caso do alto rendimento, ela te tira ela te dá muitos benefícios, mas ao mesmo tempo ela te priva de muitas coisas. Exatamente. E a principal delas que a gente sabe é o estudo, porque você tem que treinar, você às vezes tem viagem, você tem que ficar concentrado, isso no caso, seja futebol, seja atletismo, seja qualquer uma modalidade, você em certo ponto acaba abrindo mão. Só que, como no caso do projeto, é aquilo que você falou, a gente não sabe se amanhã ou depois esse menino vai realmente para um alto rendimento, se ele vai virar um atleta ou não. Então tem que ter realmente essa preocupação, né, de manter ali o foco. Tudo bem, você quer participar da escolinha, vamos, mas não esqueça da escola porque você tem um amanhã, você precisa ser alguém amanhã. Exatamente. Até por esse motivo, né, a gente, há 15 anos atrás, procuramos trabalhar dentro do esporte universitário. Eu acho que você seria o próximo ponto de apresentação. Isso. Então a gente, além da função de de diretor regional dentro da secretaria, a gente atua também com a parte de formador, né, de professor, de treinador em uma universidade. Com esse objetivo também, de dar sequência, ou seja, um garoto que com 16, 17 anos saiu do ensino médio, né? E se porventura ele tem boas qualidades técnicas, tem boa conduta, e ele pode conseguir um mercado, né, uma oportunidade para cursar uma universidade. Até com bolsa de estudo, que tem algumas universidades que trabalham com esse sistema americano de bolsa de estudo. Mas isso tudo ele vai conquistar dependendo do histórico que ele teve na formação.
Então a gente conhece alguns casos aí, inclusive a gente tem na universidade alguns casos de garotos que são moradores de favelas, né? E estão cursando a universidade, passando de um semestre para o outro, sem nenhuma ADP, com boas notas. E isso é uma alegria, uma satisfação grande você poder ver um garoto de um projeto social conseguir terminar o ensino médio e depois, posteriormente, se formar na faculdade, pegar o seu diploma, levantar a cabeça e sair com dignidade para o mercado de trabalho. Isso é uma coisa que não tem preço, né? Não, com certeza. É uma felicidade. Porque você reencontra essa pessoa alguns anos depois, né? Você vê ela trabalhando, ou de repente com até o seu próprio negócio, e você sente aquela coisa assim, né? Poxa, eu tenho uma sementinha ali nessa planta que cresceu. Eu fiz parte desse crescimento. Tenho muitos exemplos. Até hoje eu vejo nos canais de televisão, tem repórter, tem apresentador de TV, de jornais. A gente trabalhou também na Universidade de Casper Libero. Então o pessoal da área de comunicação fala assim, olha, aquele lá foi meu atleta, ele está apresentando. Né? Pode falar o nome? O Guilherme Pereira, da Globo, repórter da Globo, Guilherme Pereira. é um deles. Um abraço para o Guilherme Pereira, gente boníssima lá da Globo. É bom profissional, foi atleta nosso na Casper Libero. Trabalhei na Faculdade de Engenharia Mackenzie, formamos, eu falo formamos porque a gente participou também. Uma coisa que algumas pessoas não conseguem enxergar, o esporte educa. E a gente conseguiu aí, paralelamente com a vida acadêmica, formar muitos engenheiros. Né? Fora o pessoal da economia e administração, que eu também trabalhei na Universidade de Mackenzie. E hoje a gente está na Universidade Uni Santana, na Liga Atlética da Uni Santana, trabalhando como treinador de futebol, no esporte universitário, que é considerado amador e também merece uma atenção, porque é uma boa ferramenta de trabalho e de oportunidade para alunos e para profissionais também no meio. Denis, aí aproveitando até o assunto, vamos usar até a Uni Santana como base, né? Eu sei que tem outras universidades que também têm, como o caso do Mackenzie, que tem uma atlética muito forte, a Unip também investe muito, mas, por exemplo, lá você cuida do futebol, né? Só do núcleo do futebol. Eu cuido do núcleo do futebol, né? Nós temos um gerente de esportes, né? Que é um coordenador geral de esportes, que é o professor César Farid, e ele conduz muito bem já há muitos anos o departamento todo de esportes, né? E eu fui convidado por ele e pelo Júnior, que é o supervisor, para cuidar da equipe de futebol, mas da mesma forma que a gente tem essas várias atividades, a gente também tem auxiliado o departamento de marketing, porque a gente conhece, é do meio do futebol, então a gente acabou levando o Vampeta para fazer uma palestra. Eu trabalhei 3 anos no Esporte Clube Corinthians Paulista e tive a felicidade de levar uma pessoa que até hoje eu mantenho relações de amizade, que é o presidente André Sanches. Foi lá dar uma palestra ao Fatioli, foram fazer uma mesa redonda para falar sobre Copa do Mundo. Então, eu especificamente gosto de ficar lá trabalhando como atleta, como treinador de futebol, porque é uma coisa que eu gosto muito. Né? Então, eu me interesso bastante. Mas a gente se coloca à disposição para auxiliar os outros departamentos. Inclusive, dentro do esporte hoje, essa interdisciplinaridade é muito importante. Então, a gente tem se aproximado, na Uni Santana também tem um curso de fisioterapia, então os atletas têm usufruído da clínica, né? Porque é esporte. É esporte, está sempre em contato. Existe lesão, né? Está aí a foto de alguns, do William, que é o nosso atleta, que também já teve a experiência de ir para os Estados Unidos, né? Estudar e jogar, agora voltou, está se formando aí como profissional de educação física. Então, a gente aproveita essa interdisciplinaridade para atingir o objetivo maior, que é fazer uma boa apresentação nas competições universitárias, acompanhar a vida acadêmica desses atletas, porque é bom destacar aqui que um atleta meu do futebol, por exemplo, que é reprovado no semestre, ele perde a bolsa. Então,
Tem que ele tá precisa sempre... ter uma resposta. Esse momento a gente foi para o Campeonato Brasileiro, né, universitário, que foi realizado em Uberlândia, em Minas Gerais. Nós ficamos em sexto colocado, foi uma classificação relativamente boa, em virtude das condições que a gente teve, porque tem gente que já está trabalhando, já está no mercado de trabalho, para você conseguir ir. Os nossos treinos são à noite, das 22 às 0 horas até a meia-noite. Louco. Treino Horário... Corujão? Corujão, né? Porque o esporte universitário, parte da equipe estuda de manhã e parte da equipe estuda à noite. Então a gente treina depois do horário da noite e o pessoal vai com bastante motivação. A gente tem procurado aí até aproveitar essas novas tendências do esporte universitário, tem feito um trabalho funcional, uns treinos bem modernos. Uma outra coincidência bacana é que o nosso preparador físico, a nossa equipe, é um atleta que acabou de se formar, então a gente tem aproveitado, entendeu? Nosso treinador de goleiro também é atleta formado, então a ideia é dar oportunidade desse pessoal se colocar no mercado de trabalho. Entendi. Então vocês estão aproveitando talentos internos mesmo, Exatamente. Jogadores que você tem que são formados e já consegue colocar na comissão. Mas o que eu queria te perguntar, assim, nós sabemos o modelo americano como funciona, né? Até como você citou. Lá eles têm um padrão um pouquinho diferente, então desde ali o início da adolescência, ali mais ou menos até o final do colegial, a criança ela passa, né, por todas as modalidades. Depois, quando chega na universidade, ela meio que define ali qual que é a modalidade dela mesmo para focar e aí ela vai concorrer à bolsa. Mais ou menos assim que funciona. Você acha que, por exemplo, o Brasil investindo um pouco mais, as universidades tendo capacidade de criar as atléticas, vendo que realmente tem força, porque eu sei que o esporte universitário tem força, nós temos condições de chegar nesse mesmo patamar, por exemplo, de ter os nossos atletas olímpicos vindos dessa base? Sim, sem dúvida alguma. Eu penso assim, nas modalidades individuais a gente já tem um pouquinho, a gente já está próximo disso. Nas modalidades coletivas ainda não. Você falou do modelo americano que a gente... O modelo americano, a primeira coisa que a gente deveria, eu penso que nós, como nação, como Brasil, entendeu? Como Estado brasileiro, a gente deveria fazer aproveitar um pouco mais e explorar um pouco mais essas políticas públicas através de renúncia fiscal das empresas. Esses recursos, esses repasses, eles poderiam ser um pouquinho melhores. Focando no esporte universitário, a gestão e a administração dos departamentos esportivos, que a gente chama de atléticas, de associações atléticas, elas deveriam, no meu modo de entender, serem organizadas e administradas por um departamento dentro da faculdade, específico dentro da faculdade. Pode até usar o nome de atlética, mas a responsabilidade tem que ser da faculdade. Por quê? Porque a gente conseguiria mostrar, através desse modelo, uma coisa, eu vou ter que citar uma expressão aqui, espero que as pessoas não se chateiem. Forró universitário, pagode universitário. Então as pessoas transformaram alguns nomes aí com relação ao universitário, por quê? Por conta da idade, da alegria que tem um jovem na idade universitária, então ele tem aquela coisa de algumas universidades que tem o bota fora, o barzinho, então o pessoal usou esse adjetivo que, no meu modo de entender, ele é pejorativo quando você traz para a parte esportiva. Ele acabou prejudicando a parte esportiva. Entendeu? Então, assim, em termos sociais, de sociabilização, ficou bom. O pagode universitário, o forró universitário, vários adjetivos, usando o termo universitário como adjetivo para essas coisas. Agora, o esporte universitário, os eventos esportivos universitários, por conta desse público feliz e alegre e contente, que gosta dessas músicas, que também são inseridas no contexto, tem algumas empresas um pouco receosas. Porque elas acham que competição universitária é competição daquele público que está se divertindo, ou bebendo, ou curtindo, ou festejando. E o esporte universitário não é nada disso. O esporte universitário correto,
como deve ser feito, entendeu? E que é um esporte amador, entendeu? Ele tem que ser encarado como um produto oriundo de dentro de uma universidade, ou seja, ninguém sai de dentro de uma universidade sem uma responsabilidade profissional, sem trabalhar com pesquisa científica, sem uma evolução em termos intelectuais. Então, nós, profissionais do ramo universitário, a gente também, eu vou citar 3 universidades aqui, Uni Santana, Mackenzie, Unip, e aí fora, UPS, UVV, Unifor, que é de Fortaleza, nos outros estados, são universidades que trabalham o esporte universitário de forma extremamente profissional. Se a gente tiver a felicidade de se classificar para o Campeonato Brasileiro, vou convidar e estou convidando a TV Mais, TV Esportes Mais, e todos os seus telespectadores a acompanhar uma competição universitária. O Campeonato Brasileiro Universitário. Tem equipes no Campeonato Brasileiro Universitário que jogariam tranquilamente uma Série A3, uma Série A2. Com atletas formados. Então, assim, voltando no que você falou, no modelo americano, a partir do momento que eles tivessem o envolvimento da população, das famílias e das empresas, enxergando isso como uma oportunidade para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu colega, com certeza a gente ia ter uma nova visão do esporte universitário, ia ter um crescimento, um envolvimento maior de outras universidades dentro do seu departamento, não através de uma atleta com CNPJ separado da universidade, e o esporte ia ser muito mais forte. Por quê? Porque, quando eu estava falando para você até nos bastidores, quando a gente entra no esporte, quando a gente entra na vida acadêmica, naturalmente o nosso perfil e a nossa condição intelectual ela melhora. Ou seja, ela só vê. E aí, se você transformar isso para a parte, trazer isso para a parte dentro de quadro, dentro de campo, essa evolução profissional, essa evolução intelectual vai te ajudar na parte cognitiva. Entendeu? Que é onde você desenvolve aí o seu potencial tático para os jogos, de entendimento, de leitura de jogo, etc. e tal. Então, assim, eu tive essas 2 vivências. Eu fui atleta antes da universidade e fui atleta universitário. E eu cresci muito, meu rendimento evoluiu muito a partir do momento que eu entrei. Não é só na universidade, é porque você começa a ter um perfil intelectual um pouquinho diferenciado. Por isso que nos Estados Unidos eles trazem os atletas para a universidade primeiro, para depois jogar no meio profissional. Porque quando você chega no âmbito profissional, você já tem um outro perfil intelectual. Então você une vocação física e técnica com parte tática, entendeu? E a tendência, essa é a receita para o sucesso. Você já tem uma predisposição, já passou por outras atividades, por outras modalidades, né? E a gente sabe disso também, né? Que assim, um bom atleta, ele pode não ser especialista, um bom atleta de futebol, de futsal, pode não ser especialista em basquetebol, mas se for jogar uma peladinha no basquetebol, ele vai sair bem, no voleibol ele vai sair bem. Atleta é atleta, em qualquer modalidade. E nesse meio aí ele acaba vivenciando outra parte que ele não teria, se ele não fosse um universitário, uma coisa, ele não ia vivenciar várias coisas assim. Com certeza. Que só vivencia nesse meio, né? O esporte universitário tem concentração, tem viagem, tem competição fora do estado, fora do município. É uma rotina de um atleta como qualquer outro. Normal. Não muda. Bom, pessoal, vocês estão vendo que o papo tá bom, o Denis conhece de vários assuntos, fala de esporte universitário, de esporte amador, fala de esporte profissional. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Amadores da Bola. Quando voltar do intervalo, eu tenho os resultados para passar para vocês aí da Copa União Cidade de Osasco, da 3ª divisão. Nós vamos abordar também novamente, continuar falando desse assunto de esporte universitário que está muito bom e vamos passar inclusive outras informações muito interessantes a respeito do campeonato das categorias de base, do projeto que o Denis falou aqui em primeira mão para a gente. Amadores da Bola faz intervalo, volta já.
Quer ficar bem informado com o que acontece na nossa cidade? Nel Correia, Nilson Martins, Renato Ferreira e Márcio Silvio trazem todas as novidades para você no TV Quintal. Toda quinta, às 8 da noite, na TV Esporte Mais. Estamos de volta com Amadores da Bola aqui na TV Esporte Mais, canal 27 da NET, canal 10 da Cabonet exclusivamente aqui para Osasco e pelo site www.tvesportemais.com.br. Bom, hoje eu estou recebendo aqui o Denis Ferreira, que é da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, e ao lado dele Erivaldo Santos, que é o diretor financeiro da Liga de Futebol Amador de Osasco. Voltando aqui ao assunto, a gente estava falando de esporte universitário, o assunto rendeu, um assunto até interessante, o Denis me trouxe informações até que eu mesmo não sabia, e é um assunto muito interessante, que acredito que pouca gente, Denis, tem a informação realmente de como funciona uma atlética, ou até mesmo de que existe competição dos jogos universitários. Acho que tem muita gente que não deve saber como funciona. Só voltando ali, quando você até falou, né? O atleta universitário ele concentra, ele viaja, tem que ter a alimentação regrada, tem toda ali uma estrutura por trás do esporte universitário. Quais são as competições atualmente que tem no calendário nacional? Bom, eu vou falar inicialmente do estado de São Paulo, né? A competição mais importante que tem no futebol é a Taça Paulo Roberto Trivelli, que é o torneio da FUP, né? Da Federação Universitária Paulista de Esportes, da primeira divisão, ou seja, o campeão da Taça Paulo Roberto Trivelli, ele garante vaga para disputar a Liga Universitária Nacional, que a gente chama de Liga Torneio Brasileiro, Liga Nacional, mas é o brasileiro de futebol universitário. Nas modalidades de futsal, tem o JUP, que é os Jogos Universitários Paulista, né? E no segundo semestre muda de nome, né? Que a gente chama de... Tem o JUESP, que já envolve as equipes do interior, também o mesmo sistema, né? A equipe melhor colocada, o campeão, primeiro colocado, garante vaga para os JUBs, que é os Jogos Brasileiros Universitários. Do JUBs, a equipe campeã, aí não, você pode ir com o time da universidade. Antigamente você formava uma seleção paulista. Você poderia formar. Agora, nesse novo modelo, você vai com a sua instituição. Então, se a Uni Santana for campeã, ela vai como Uni Santana. Não vai como seleção paulista. Porém, se a gente ganha o Campeonato Brasileiro Universitário, ainda tem um segundo passo. Para quem não conhece, a Universiade é uma competição nos mesmos moldes da Olimpíada. É uma Olimpíada Universitária que ela é exatamente, em termos de organização, ela é realizada nos mesmos moldes da Olimpíada. Com Vila Olímpica, em vários países diferentes, ela acontece de 2 em 2 anos. E no Brasil, o Brasil ganhou, né, a concorrência para ser a Universiade de 2019. Vai ser realizado, se eu não me engano, na cidade de Brasília. Para você ver o quão importante é o meio universitário. Né? O meu irmão teve a felicidade de participar de 4 universidades. Foi para Belgrado, foi para a Turquia, foi para a China e a outra não me recordo o país. A próxima universidade, a última que teve foi na Rússia, em Kazan, e a próxima universidade, se não me engano, vai ser na China. Na China? Se eu não me engano, vamos ver. 2017, nós estamos em 2015, vai ter a universidade ano que vem, não me recordo o país, mas talvez seja na China. Tá vendo que bacana, gente? A gente não sabe dessas informações, realmente, como o Denis falou, a divulgação não é feita realmente da maneira como é devida, e a gente sabe que aqui no Brasil, infelizmente, informação custa caro e é difícil de ter acesso. Agora, Denis, você citou até um exemplo legal, que você falou assim, nós temos os Jogos Paulistas, né? Temos o Campeonato Paulista, se a gente for campeão, a gente vai para o Brasileiro, e no futebol amador nós também temos alguma coisa parecida. Só que pelo menos nós não temos um time para ser campeão de uma competição para indicar.
Nós temos um campeonato organizado pela Federação Paulista, que é o Campeonato Estadual de Seleções de Ligas Municipais. Inclusive Osasco É o é o atual campeão, foi campeão em 2013, o Erivaldo fazia parte da comissão, inclusive. Beleza, Pode até dar mais detalhes de como funciona essa competição. Então, essa competição, ela reúne as seleções das ligas municipais do estado de São Paulo, geralmente em torno de 32, 36 ligas. As últimas 4 edições, Osasco, no nosso caso, foi bem, que ela foi galgando degraus. Nós saímos de 4º colocado a campeã, né, atual. Bacana. Com jogos, só que são jogos pegados, como a gente fala, porque é uma fórmula de disputa que às vezes ela é meio cruel, porque de 4 seleções você se classifica a uma só. Então, se qualquer erro na primeira fase, você fica fora. Aí a gente, por, entre aspas, competência, um pouco de sorte, um pouco de tudo que exige o amador, a gente foi bem nesses últimos 4 anos. E agora estamos esperando aí o calendário oficial da federação para ver a data que a gente vai defender o título, né? Pois é, eu faço até um pedido para a Federação Paulista, gente, é sério. Essa competição do futebol amador, ela é muito boa, esse campeonato estadual de seleções de ligas, ele é maravilhoso, proporciona uma experiência para o pessoal do futebol amador muito diferente do que eles estão acostumados. Então tem muito jogador do futebol amador deles que nunca concentrou, nunca esteve fora, que nunca viajou, nunca esteve num hotel para jogar no dia seguinte. E essa competição proporciona isso. Bacana. Então você tem ali praticamente que um nível profissional na organização, só que os times são amadores. E se a federação puder fazer essa pequena alteração só no regulamento, porque geralmente classifica só o primeiro colocado em um grupo de 4. Né? Então são 32 que geralmente disputam. E de repente você classificar 2, você dá uma oportunidade para mais um. E o torneio é muito bom, o torneio é brilhante, muito forte. Inclusive você tem 2 jogadores no seu time que já passaram por essa seleção de Osasco. Que é o caso do André Alemão, que já joga com você lá. E o Terrinha, que você falou lá no evento, que foi convidado, ainda não fechou, está em negociação. O Terrinha está em negociação lá com a Rony Santana, ainda não fechou, mas que com certeza vai te ajudar lá muito no seu time. E esses 2 jogadores passaram por essa seleção. É uma experiência inegável. Então, por favor, gente, se vocês puderem rever realmente esse regulamento, acredito que para 2014, 2015 não dê, mas para 2016 seria interessante. Classificar 2 de cada grupo torna o torneio mais interessante, mais brilhante e quem sabe até angariar mais patrocinadores, que o futebol amador sofre com isso, viu, Denis? É difícil conseguir patrocínio para o futebol amador. E eu vou te dar uma informação. Diga. O governo do estado era um dos mantenedores dessa competição. Né? Era um convênio, tinha também um convênio da Federação Paulista junto à nossa secretaria, e eu não sei se ele se mantém, mas a iniciativa realmente é muito boa. Eu já disputei um torneio amador da federação, eu fui campeão do primeiro torneio amador da federação, não de ligas, o amador. Quando eles criaram do estado, de clubes, né, com a própria Rony Santana, eu já fui atleta da universidade. E com relação ao Terrinha, tem que prestar o vestibular. Passar na prova, que a sua vaga já está lá. Aí, Terrinha, pelo amor de Deus, fera. Vai lá, faz essa prova, garanto que você vai passar, pô, vai lá compor o time do Rony Santana, que eu quero ver você levantar a taça lá também. Terrinha é um menino aqui que o futebol amador de Osasco todo mundo conhece, todo mundo tem muito carinho por ele, e tá me devendo uma visita aqui. Eu não esqueci, não. Tá me devendo, tô cobrando de novo. Esse é o 27º programa. Eu falo do Terrinha desde o primeiro e ele não veio aqui ainda. Daqui a pouco eu vou desistir de te convidar, Terrinha, então agiliza aí, por favor. Denis, agora voltando para a liga, voltando para o futebol amador, Copa União Cidade de Osasco. Você recebeu o projeto lá, aprovou, e aí fechou, né, toda a negociação, veio fazer a abertura. Você conseguiu acompanhar algum jogo? Teve já informação de algum jogo, como foi? Olha, a informação eu tive, porque o Carmônio e toda a diretoria, eles têm me mantido informado quase que em tempo real. A gente ainda não pôde vir, porque estávamos terminando o processo de jogos regionais, que vocês sabem, né? Eu estava te passando um dado. Inclusive foi aqui em Osasco.
Já teve essa região, a primeira região esportiva foi aqui em Osasco, mas juntando as 8 regiões, a gente chegou a 41 mil atletas. 8 regiões, 41 mil atletas. Participantes. Então, assim, a gente estava finalizando esse processo, fazendo reunião de avaliação. O nosso coordenador, Mário César Bortoluzzi, conduz muito bem, né, a parte administrativa da Secretaria, e a gente estava nesse processo de avaliação dos jogos regionais em todas essas regiões, e ainda não deu para a gente ir. Mas eu estava falando com o Carmone justamente nessa semana, que a gente vai acompanhar mais de perto agora, né? Inclusive, a gente tem jogos, final estadual dos Jogos Mirim, né? Dos Jogos Escolares na categoria Mirim. Eu não vou para Sertãozinho, eu vou estar aqui. Exatamente um dos motivos é para estar presente e acompanhando de perto os jogos da Copa União e o andamento da competição. Bom, então eu vou te mostrar um pouquinho do que você vai encontrar aqui no Futebol Amador Osasquense. O pessoal da produção tem um vídeo do jogo entre Rasga e Estrela d'Alva. O Rasga venceu por 2-0. Pedi pro Wellington soltar, que tá no ponto lá. Wellington, pode soltar aí a matéria do Rasga contra o Estrela d'Alva pro Denis dar uma olhadinha.
Pois é, aí vocês que acompanharam Amadores da Bola na semana passada puderam rever, né, os melhores momentos de Rasga Estrela d'Alva, o jogo que foi vencido pelo Rasga por 2-0. O gol, eu falei a semana passada que tinha sido do Alan, na verdade, o atacante chama André. Só corrigindo o nome do rapaz, para não falar o nome errado, o atacante chama André. E aí, Denis? Deu para ter um pitaquinho só de mais ou menos o que você vai ver pelos campos aqui? Ah, gostei. Inclusive eu comentei lá na abertura, no lançamento do campeonato, né, na entrega dos uniformes, com relação à parte disciplinar. E assim, o pessoal, parece que as equipes estão entendendo bem isso, né? Que para você ter o esporte acontecendo na cidade, seja ele amador, de várzea, seja onde for, principalmente a parte disciplinar, ela precisa estar andando bem. As equipes precisam se respeitar. A gente sabe como que é futebol, né? Uma chegada dura, uma entrada mais forte, entendeu? Os nervos ficam à flor da pele, mas nunca uma falta de respeito ou uma agressão, vias de fato, isso não combina com o esporte. Pelo balanço que a Liga fez aí nessa primeira fase, que terminou a primeira fase lá, foi o número de cartões, até o número de cartões amarelos foi abaixo da média, abaixo digamos, da terceira divisão. O número maior de jogos num sábado só, né? Foram 9 jogos no sábado. 9 jogos no sábado, 10 no outro. Foi bem abaixo da média que a gente tem na rodada normal, que é da terceira divisão. E por ser um estilo diferente, que é um mata-mata, jogo que todo jogo decide, a gente estava até meio receoso, pensando na quantidade de faltas, arbitragem, mas foi bem sossegado. Até que nem a parte disciplinar mesmo foi seguir a risca. As equipes estão de parabéns. As equipes estão colaborando bastante, até a propósito, por falar em Copa União Cidade de Osasco, vou passar até os resultados aqui da última rodada, que foi no final de semana. Copa União Cidade de Osasco. O 3 Pontos perdeu para o Vida Louca de 3-0, o Intermen, que foi derrotado pelo São Jorge por 4-0, São Carlos e Vasco ficaram no 1-1, vitória do Vasco por 5-4 nos pênaltis, o São José venceu o Colorado por 3-0, o Savime venceu o Oriental por 3-1, o Leão, do meu amigo Erivaldo, aqui empatou em 0-0 com o Rubro Osasco, perdeu de 5-4 nos pênaltis, Nós não Liga venceu o Seno por 2-1, o Cometa venceu o Extra por 2-0 e o Corinthians da Vila Serventina venceu o Flamengo por 1-0. Esses foram jogos de ida, tem os jogos de volta, Erivaldo? Não, eliminatório direto. Esse já foi os jogos que deram a final da primeira fase. Final da primeira fase. Isso, agora, sábado agora já tem a segunda fase. Sábado tem a segunda fase, daqui a pouco eu Começa passo o a segunda site fase. da Liga para vocês poderem pegar a tabela com os endereços dos campos. No domingo nós tivemos a estreia da Copa União Cidade de Osasco na categoria veterano, que é acima dos 35 anos. 35 anos. Tem aqui também os resultados, vamos lá, passar os resultados aqui para vocês. Do veterano, na Cadência e Afujab, 2-1 para o Afujab, São Pedro e Vila Isabel 2-2, Intermenque e Colorado 3-0 para o Intermenque, o Savime empatou com o Imperial em 1-1, o Família Viana venceu o Cometa por 2-1, o Internacional venceu o Oriental por 4-0, o IDM venceu o Fittipaldi por 1-0, Seno e Granduque, o resultado aqui para mim está como 1-0, mas ainda vai haver uma reunião na Liga de Futebol Amador para decidir o consenso referente a esse resultado. O Piauí venceu o Flamengo por 4-1. No veterano, Erivaldo, é ida e volta essa fase de eliminatória. É a primeira fase de volta. Sem ser nesse próximo final de semana que começa o Master, a categoria Master, no outro final de semana acontecem os jogos de volta do veterano. Ok. E nós vamos ter então a estreia do Master e aí tem os jogos de volta do veterano e mais a segunda rodada, a segunda fase do principal. Do principal. Dá uma média aí de que uns 30, uns 30 jogos no final de semana? É mais ou menos isso aí, em torno disso. Porque são 10 jogos só do Master, né, nesse primeiro final de semana. O veterano folga, né? E tem os jogos, são mais 15 jogos do principal. Então, e tem 4 da terceira divisão, ainda que está nas quartas de final. Final de semana completo. Final de semana recheado. E a detalhe, gente começa no sábado e para domingo... A hora que der. Que o juiz apitar o último jogo. E ainda tem segunda divisão para iniciar, agosto ou setembro. Isso, primeira divisão. E as categorias de base. Esse ano vai ser o que, Erivaldo? 11, 13, 15, 17? Não, são 10, 12, 14 e 16. Então, Denis,
anualmente, a movimentação em atletas dá um número superior a 3.000, 4.000 atletas. E de pessoas envolvidas no geral, dá mais de 60.000 pessoas. Que maravilha. Então começa, geralmente, entre fevereiro e março, se estende até dezembro. Então você tem um calendário praticamente, é o melhor estilo CBF, o ano inteiro, com jogos aos finais de semana. Esse ano, por consequência da Copa do Mundo, que deu uma apertadinha aí, sobrou mais campeonatos pro segundo semestre, né? Mas, por enquanto, a gente não teve problema de chuva ainda, né? Não sei se é problema, a gente tá precisando de uma chuva, mas... Problema e solução ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que não adiou nenhum jogo, mas... Voltando àquela primeira parte do programa que a gente tá falando da iluminação lá do estádio, tá lá pra gente fazer os jogos à noite quando não der final de semana. E também voltando nesse assunto, acho que quarta-feira agora é o primeiro jogo também à noite do profissional lá no campo. Exatamente. O jogo que antecedeu ao nosso Amadores da Bola entre Grêmio Osasco e Atlético Sorocaba. Este jogo aí que foi antes do nosso Amadores da Bola. Aqui eu tenho também os resultados das quartas de final da Copa Incentivo Terceira Divisão. A Copa Incentivo Terceira Divisão que vai chegando aí a sua fase final. Os vencedores dessa fase automaticamente estão garantidos para a segunda divisão em 2015. E nós tivemos 3 jogos. Vamos lá. O Maloca enfrentou o 15 de novembro no Vila Isabel e o Maloca venceu por 3-1. Resultado aí complicado, 15 de novembro vai ter que correr um pouquinho para reverter esse resultado. O Tarjas venceu o Acadêmicos por 2-0. E o Área Verde aí, ó, se firmando, venceu o Talibã por 3-0 também, um resultado muito complicado para se reverter. Nesse próximo final de semana nós deveremos ter 4 jogos válidos pelas quartas de final. Repetem-se esses 3 jogos que eu citei agora e tem também Ideal e Independente, que no último final de semana não puderam jogar devido a um outro compromisso que o Ideal tinha, aí tinha uma final de uma outra competição. Em Carapicuíba, né, Erivaldo? Carapicuíba. Final em Carapicuíba, lá do Galo. Um abraço pro Galo, tá em falar nisso, presidente da Liga de Carapicuíba. Então o Ideal tinha a final lá e não pôde jogar, então esse compromisso foi adiado. Então, para quem quiser acompanhar os jogos do final de semana da Liga de Futebol Amador de Osasco, pode recolher a tabela no site www.lfao.com.br. E a tabela também vai estar exposta no Facebook, que é o facebook.com/liga.futebolosasco. Bom, nosso tempo vai se encerrando aqui no Amadores da Bola. O papo com o Denis foi muito bom. Deixei até algumas lacunas em aberto, que eu vou convidar o Denis numa outra oportunidade para a gente fechar mais alguns outros pontos aqui, que tem muita coisa interessante. Denis, agradeço a sua presença. Muito obrigado por ter despendido um tempinho, né, do seu dia, que eu sei que é corrido pra caramba como diretor da secretaria, de ter aberto esse espaço, de ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Se quiser mandar um abraço para alguém, deixar algum recado. Luiz, muito obrigado. Queria agradecer ao Eli, meu parceiro aqui, meu amigo da Liga, dar um abraço no Carmônio e dizer que a gente está aberto para novos convites. Na Secretaria, a gente responde pelo relacionamento da Secretaria com 35 municípios da Grande São Paulo e a gente vem conduzindo já há 3 anos esse trabalho muito bem. Pratiquem esporte, façam atividade física, esse é o meu recado. E para o pessoal de Osasco, vem novidades por aí. Inclusive intercâmbio e torneios internacionais. É verdade, intercâmbio e torneios internacionais é só um lembrete, né? A Copa União Cidade de Osasco, na categoria principal, o atleta que for considerado o melhor da competição vai ser premiado com uma bolsa de estudos lá na Unisantana, que o Denis inclusive até falou no lançamento da competição lá na Embaixadora Nordestina. Já está afirmado. Então vocês que estão jogando a Copa União Cidade de Osasco, pessoal, vamos lá, dedicação aí, porque o melhor vai ganhar essa bolsa e vai fazer parte da equipe universitária do Denis lá, por que não? Com certeza, vai ser um prazer. Erivaldo, você novamente, muito obrigado por ter vindo aqui. A gente sabe também os compromissos lá na Liga de Futebol Amador como são, mas obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. O prazer é nosso, né, de estar aqui novamente e estamos à disposição. Lembrando das nossas parcerias sempre aí com a Secretaria de Esporte, a CELG, que o pessoal lá, toda vez que a gente vai lá atrás para tirar alguma dúvida, correr atrás de alguma coisa, a gente é prontamente atendido. Eles estão sempre para nos ajudar lá. Um abraço a todos. Só uma pergunta antes da gente finalizar. Nós falamos de categoria de base, inclusive. Tem reunião marcada? Tem algum compromisso da Liga que você queira divulgar para o pessoal? Recente? Alguma? Não, a gente estamos aí já estudando o calendário da competição de base, né? A gente vai ver se intercala tanto a categoria de base, o campeonato normal que a gente faz, como
desses núcleos que vai ter a escolinha, a gente também está querendo fazer um intercâmbio entre esses núcleos para poder fazer uma competição paralela entre eles. Ah, muito bom. Então, mais informações, pessoal, a respeito das categorias de base, ou seja, da Copa União Cidade de Osasco, seja da primeira divisão, da segunda divisão, que ainda estão por vir também, vocês podem recolher no site da Liga, eu vou repetir novamente, www.lfao.com.br. E o site da CELG, né? O site da CELG, para quem quiser mais informações sobre a secretaria, www.celg.sp.gov.br. Dona Santana também. Dona Santana também, né? Pode falar. www.futebolnisantana.com.br. Então, pessoal, Amadores da Bola fica por aqui. Eu agradeço quem nos acompanhou. Fiquem com a programação da TV Esporte Mais. E na semana que vem, eu, Luiz Carlos Júnior, volto com mais informações do futebol amador de Osasco. Até a próxima.